E bom dia, pessoas lindas do meu coração. Hoje vamos dar um rolê super legal sobre amarração. Esse assunto que é super polêmico, né, na magia. E a galera, assim, tem a galera que não vê problema, tem a galera que tem um grande problema contra isso. É o tipo de assunto polêmico, né, mano? Ah, mas e o livre-arbítrio? Ah, que não sei o quê, que blá, blá, blá. É muito legal, né? Eu tenho acompanhado, assim, há um bom tempo, né? Mas vocês sabem já, né? Vocês estão aqui, vocês sabem qual que é o meu rolê. Então, bora entender, né? Inicialmente, o que é a amarração. Né? Nós sabemos do senso comum, que o senso comum é, sei lá, fazer uma macumba para você, né, tentar amarrar uma pessoa. Mas o princípio básico da amarração é você amarrar, né, conectar duas pessoas, né, ou você e mais alguém, tal, de forma espiritual, digamos assim, né, para quem acredita nesse rolê espiritual, né, um tipo de amarração espiritual, em que as duas pessoas estarão ali amarradas pela eternidade. E embora a gente só ouça essa expressão dentro da baixa magia, na verdade a amarração é o ritual mais popular que existe no mundo. Só que geralmente a gente não vê como uma amarração, né? O casamento, né, das pessoas irem lá e casarem, é um ritual de amarração. Claro que no casamento as pessoas, né, ambos, pelo menos teoricamente, estão de acordo com aquela amarração. Mas o que acontece? Eles estão ali, né, se amarrando espiritualmente e legalmente também. Inclusive, antes de existir o lance das alianças, você vê até em algumas séries e filmes que realmente eles eram literalmente amarrados pelo pulso. Né? Tem algumas séries e filmes que, né, tem casamentos assim de época que você vê que eles realmente eram amarrados ali perante o padre e tudo mais, né, amarrados pelo pulso. Então, assim, a amarração é isso, você unir duas pessoas de forma espiritual. Essa é a ideia básica. Claro que quando você pega essa expressão dentro da magia, é a pessoa, né, unilateralmente querendo amarrar uma outra pessoa. Não é igual casamento que ambos estão querendo aquela amarração. Dentro da parte da baixa magia, é mais uma pessoa lá, obcecada querendo amarrar o outro. Então, assim, tem essa diferença. Claro, uma diferença muito grande, né? Mas só lembrando que o ritual mais popular do mundo é um ritual de amarração, que é o casamento, né? Que as pessoas estão ali, pelo menos teoricamente, aceitando aquela amarração energética e espiritual, né? Num altar e tudo mais. É muito engraçado que, tipo assim, às vezes a gente não percebe que na sociedade existem diversos rituais, mano, diversos rituais. E a gente participa de diversos rituais o tempo todo, rituais de formatura, né, rituais de trote, de iniciação, tem um punhado de rituais sociais, socialmente aceitos. E o casamento é um deles, né, é um grande ritual de amarração, né, só que nesse caso ambos estão de acordo com aquela amarração espiritual que está acontecendo ali. Tanto que o negócio é no altar, mano, tem sempre um padre, pastor, né, alguém do meio espiritual ali, unindo aquelas duas almas. Agora vamos lá para a amarração da área da baixa magia, né, que é onde que a galera gosta. Casamento é amarração. Casamento é amarração. A amarração mais popular e mais forte que existe, só que ambos estão de acordo com aquilo.
Batizado também é ritual, né? Sim, exatamente. Existem leiras de rituais sociais, né, que a gente não percebe que são, mas são rituais, né? Tem vários. Então, bora começar do começo. A gente já descobriu ali, né, que casamento é uma amarração, só que ambos estão de acordo com aquele, né, entrelaçamento energético, espiritual, legal, né, tipo assim, tá todo mundo envolvido, né, mano? Você ama tanto que envolve Deus e o Estado. Mas vamos para a amarração da baixa magia, né? Que é uma pessoa querendo ir lá atrair e amarrar a outra, né, a si. Primeira coisa que a gente tem que entender nesse caso é o porquê, né? Afinal, né, se existe um desejo, se existe uma vontade, existe um motivo, né? E obviamente a gente vai aqui primeiro entender esse motivo, porque tem gente que acha que assim, é porque eu quero. Não, mano. Cada querer tem um motivo por trás, seja social, seja psicológico, seja biológico. E no caso da amarração, a maior parte está baseado ali no biológico. Por quê? Geralmente, provavelmente vocês já perceberam isso, mas geralmente quem busca por rituais de amarração geralmente vai ser mulheres. Isso assim é tipo 90%. Se não tiver nenhuma tese sobre isso, tá aí uma boa tese para vocês pesquisarem. Mas você vai ver ali que é 90% ou mais mulheres querendo amarrar homens. Por quê? Porque tem uma razão biológica por trás disso. Claro que existem também alguns, né? Assim, eu quase nunca vi, né? Mas quando eu vejo amarração que parte por homens querendo, né, amarrar ou adoçar, geralmente é com foco em outro homem, né? Então, geralmente isso acontece. Mas parte ali de um princípio, né? Já que a gente está falando na geral, assim, maioria, parte de um princípio que é feminino. Por quê? A gente tem que entender o porquê, né, do rolê. Vamos entender, então, ali, biologicamente, o sexo feminino. A mulher, ela nasce com a capacidade de gerar uma vida, uma prole. Né? Então, assim, isso é natural do ser biológico feminino ter essa capacidade. Né? Independente se quer ou não, tá lá menstruando todo mês, né? Entrando naquele ciclo. Né? Porque o corpo independe da vontade mental, independe da racionalidade. Né? O corpo continua agindo ali em prol daquela questão, né, de geração de outra vida. E isso cria, né, querendo ou não, a não ser que a pessoa seja realmente dona da própria mente, etc e tal, aquele movimento biológico, ele está junto, ele traz, né, junto dele, alguns outros fatores psicológicos. O principal é a busca por um parceiro. Simples assim, é uma coisa que a gente pensa que é só carência, que não sei o quê, pessoas que não têm amor próprio. Não, não é só isso. Acontece que ao longo do desenvolvimento do ser humano, né, e aí principalmente nesse caso do ser humano de sexo feminino, é muito mais provável, né, ao longo, eu tô falando assim, não agora, né, agora é muito fácil, mas antes, era muito mais provável a sobrevivência, né, durante a gravidez e o parto, se tivessem pessoas cuidando, né, da mulher. Simples assim. Ao longo de toda essa história, essa trajetória evolutiva que nós tivemos, né, as mulheres que sobreviviam, tinham mais chance de sobreviver quando eram cuidadas nesse momento de gestação. Né, e do filho também ter mais chance de sobrevivência, né, se tivesse cuidados, né, outras pessoas cuidando ao longo desse rolê todo. Claro que hoje não é bem assim, né, hoje está mais tranquilo, embora seja, né, ainda
ainda exista toda essa questão biológica muito parecida. E aí, junto com a questão biológica, tem a questão psicológica, né, de buscar por alguém que vai cuidar de si, né, vai cuidar de você e tal, pro resto da vida. Então, isso faz parte mesmo, assim, até é um tipo de energia, um tipo de necessidade biológica que acabou psicologicamente se transformando numa carência afetiva muito grande, né, criando até essa... tipo assim, uma necessidade tão forte que parece que você não consegue viver sozinha mesmo. É essencial que tenha alguém do seu lado. E isso faz parte lá do começo biológico, porque quanto mais, né, as mulheres que tinham parceiros fixos tinham mais possibilidade de sobreviver, né, ao longo da sua trajetória. Então, isso, parte do biológico vai para o psicológico, né, e transforma. E, além disso, ainda tem a questão do social, né, que, afinal, a gente é o tempo todo bombardeado pela questão social através de produtos culturais para que tenha, né, se forme casais, né. Tanto que você vê, assim, em novelas, filmes, séries, sempre, assim, o grande clímax do rolê é um casamento, né, os dois ficando juntos. Então, assim, tudo, né, todas as questões biológicas, psicológicas e sociais unem nesse mesmo rolê, que se tornar um casal, né, se amarrar com alguém, né, e aí eu não estou falando nada sobre nem sexualidade, nem sobre gênero, eu estou falando só sobre a biologia básica, bem assim, lá no fundo mesmo, bem antes de chegar no que a gente considera como racionalidade. Então, a biologia básica é essa, é mais fácil de sobreviver, né, ao longo dessa história toda, foi mais fácil de sobreviver, né, para o ser feminino quando tinha alguém junto, né, geralmente um parceiro, geralmente um homem, por pura e simples biologia natural, só isso. É claro que hoje mudou tudo, mas até cerca de 70 anos atrás, né, foi só no meio do século passado que esse rolê de casamento por amor que começou a se popularizar, mano. Porque antes não era assim, não, mano. Olha só, isso é coisa muito nova, muito nova. Antes era só, ou juntou ali, tal, pronto, acabou, etc e tal. Ninguém nem pensava muito na questão. O casamento antes era, quando você pega lá atrás mesmo, era aliança entre famílias, né, ou simplesmente bora procriar e pronto, né, o lance do casamento por amor é uma coisa muito nova, é uma coisa que começou ali na segunda parte do século passado, né, começou a se popularizar, não à toa, junto com a popularização de diversos produtos culturais dessa área, né, novelas, romances e por aí vai, tudo interligado, mano, tudo é interligado. Penso que é cultural. Você cresce ouvindo história de contos de fada em casa, a mulher é sempre ensinada a cuidar das tarefas dos homens, salvo raras exceções, fazer você acreditar que se não achar o príncipe encantado, não será feliz. Exato, mas isso daí é cultural, mas é a própria biologia que cria a cultura. A biologia sempre precede a cultura, né? Não é algo que foi criado assim do nada, não. Essas histórias românticas dos produtos culturais, elas funcionam muito bem justamente porque elas estão ali atingindo todo mundo a nível emocional. E o emocional, ele está ali a nível biológico. Então, a gente tem que considerar todos esses fatores, né? O nível biológico, ali igual eu falei, né, do ser feminino, precisar mesmo de cuidado para sobreviver ao longo de sei lá quantos milhões de anos aí ao longo da evolução da nossa espécie, e aquilo se torna, né, psicológico, né, na medida em que você realmente, né, vai atrás, utiliza a sua racionalidade na busca de um parceiro, independente do sexo, mas na busca mesmo de um parceiro, mas está ali na sua biologia, e ainda assim é alimentado socialmente, por, né, produtos culturais e pelas pessoas mesmo.
Assim, todo mundo sempre tá falando sobre isso, quando você vai encontrar seu par, e etc e tal. Então, assim, é tudo muito focado nessa onda, né? De, nossa, você tem que encontrar alguém para ser feliz, né? Você tem que achar alguém. Tudo tá, assim, focado nessa ideia. Então, assim, é muita energia que tá nessa onda de unir duas pessoas, né? Se você não tiver outra pessoa, mas você não é feliz, tipo isso. É um trem muito louco. E aí, nesse caso, por causa disso tudo, né, dessa questão toda, coisa biológica, psicológica e social, aquilo vai criando, né, uma carência que cria uma obsessão. Né? Observe que sempre que você está buscando adoçamento ou uma ração, você já está obcecado. Já existe uma obsessão mental em cima daquilo. Então, você está ali trabalhando em prol de uma obsessão. Ninguém vai procurar um trabalho mágico se não tiver, se a mente estiver ok, mano. É só se estiver obcecado, né? Coisas da vida. Mas essa obsessão, ela toda faz parte de uma questão, né? E aí, claro que vocês estão aqui, né? Vão entender como que funciona ali somente. Essa obsessão, né? Essa necessidade biopsicossocial, partindo, assim, né, de uma necessidade real mesmo. Aquilo ali dá para sentir biologicamente a necessidade pela carência do outro. Né? E essa carência é tão grande, tão grande, tão grande, que você vai lá e recorre, né, aos meios mágicos para tentar suprir as carências. No entanto, qual que é o problema? O grande problema aí. Lembrando que a gente vai dominar o lance do karma, né? Então, qual que é o grande problema que está ali, né? Porque não, é natural, né? Você ir lá e buscar e sentir, querer. Isso tudo é natural. O problema é quando você tem foco em uma pessoa específica. Esse que é o grande problema. No geralzão do rolê, vocês vão ver o tanto que esse que é o problema do carro. Mas calma aí, vamos entrar nesse assunto ainda. A amarração de terreiro é reversível? Sim. Acho que a amarração tem muito a ver com a necessidade egocêntrica de posse, mas eu vejo isso muito comum na natureza humana. Sim, também, mas essa necessidade de posse, ela é a posteriori, né? Ela está mais ali no campo, quando você tira aí da parte psicológica, né, do ego, e vai na parte biológica, faz muito sentido essa posse do outro, né, em prol da ideia da procriação, né, porque afinal o nosso gene é egoísta, ele quer procriar, ele quer ser replicado, então faz mais sentido que você realmente tenha posse de uma outra pessoa para que isso aconteça, né, e dê mais chance de sobrevivência ao seu gene. Então tem todo um rolê, mano, biológico que é muito louco. Além do psicológico, né? E aí entra também o outro problema, mas o primeiro, vamos chegar nele. Para o capitalismo é extremamente lucrativo que as pessoas se casem e tenham filhos. Sem dúvida, mano. A coisa mais lucrativa que existe hoje é a indústria do casamento. Né? E, cara, tá louco, mano. É uma coisa muito doida. E isso também é muito novo. Né? Antes só os ricaços mesmo, as nobrezas e tudo mais, faziam as grandes festas de casamento. Hoje, né, a partir, né, sei lá, uns 50, 70 anos atrás, que se popularizou as festas de casamento para todo mundo. É um rolê muito doido, que é um ritualzão, né, que você está fazendo ali. Acho que essa ideia é implantada nas mentes desde a infância, com contos de fadas, viveram felizes para sempre, sim. Né, a parte social, né, a parte da magia social em cima disso, a gente já nasce sendo, né, condicionado a acreditar nisso. Né, e não só pelos produtos culturais, até pela nossa família mesmo, né? Tipo assim, você vira amiguinho lá na infância e, tipo assim, todo mundo já fala, namoradinha, etc e tal, né? Isso é uma coisa, assim, que fica sendo o tempo todo martelado na nossa mente ao longo da nossa vida. Por quê? Porque é natural, mano. Querendo ou não, independente de qualquer outra coisa, nós somos animais.
né? Nós somos animais, e os animais fazem o quê? Eles sobrevivem, procriam e morrem. Tipo assim. Então, todo esse rolê, né, que geralmente será muito colocado de formas extremamente complexas, mas o rolê todo é esse, é procriação. Então, assim, tudo é transformado, né, ao longo disso. A gente romantiza todo o rolê, mas no final das contas é procriação, simples assim. É uma coisa muito louca, mano. E também pela imposição da igreja, né, também. Mas pela igreja, eles só simplesmente capturaram, né, isso daí e trouxeram a parte de amarração para aquela egrégora. Sempre existiu, né, a união entre pessoas sempre existiu, só que a igreja foi lá e capturou essa egrégora para si. Claro, né, se casa aqui sob as bênçãos do Deus, ou de qualquer que seja a egrégora mais poderosa do momento. É natural que isso aconteça. É a instituição, assim, não, o casamento é o ritual mais popular e o ritual mais forte, o mais comum. Então, assim, a gente não precisa ficar colocando isso de uma forma tão complexa. Tipo assim, é comum, é natural. Todo mundo quer pegar aquilo dali, né? Aquela questão do casamento, de fazer família. Porque isso é a coisa mais natural que existe. Olha que doido, é extremamente natural. E antigamente era entre famílias para manter o patrimônio. Antigamente, né, entre as famílias da nobreza, eram alianças. O casamento significava uma aliança, geralmente para manter, né, o reinado, né, fazer aliança ali para simplesmente manter o poder. Aí existe essa necessidade biológica, psicológica, social, né, de você ir lá e arrumar uma pessoa e amarrar a sua alma nela para o resto da vida. Isso daí está o tempo todo sendo martelado, né, pela sociedade. Então, assim, aí acontece, né, de você estar lá, né, não conseguiu achar o seu parceiro e você simplesmente fica desesperado, né, porque com esse tanto de Paranauê, né, junto, você desespera e quer lá arrumar uma bruxa lá para te amarrar, para amarrar alguma pessoa. A grande questão ali, né, o primeiro problema do karma é o alvo, né, porque, a gente tem que saber, né, entender que é natural a necessidade, a carência e a vontade, tudo isso faz parte da nossa natureza. No entanto, quando você coloca um alvo, uma outra pessoa em específico, ali você alimenta o karma. E karma, lembrando, gente, que karma não é julgamento, nem nada disso, não. Né? O karma que eu estou falando é o karma lá no sentido original, né, de que aquilo dali que está acontecendo dentro da sua mente. Então, qual que é o problema desse primeiro karma, né, quando você coloca o alvo em cima de uma pessoa específica? É que você está alimentando a ideia de que apenas essa pessoa pode te fazer feliz. Então, esse é o primeiro karma problemático que acontece na tentativa de amarração, que você está alimentando dentro de si a ideia de que apenas aquela pessoa que é o seu alvo tem a capacidade de te fazer feliz. Então, isso que é o primeiro problemão. Por que é um grande problemão? Porque na medida em que você coloca todo esse poder em cima de uma pessoa específica, mano, fudeu. Cadê o poder? Você não tem mais poder. E ali, além disso, cria-se um bloqueio de todas as outras possibilidades. Né? Então, assim, se você está lá querendo apenas, né, fazer o seu paranauê biológico, biopsicossocial ali, conseguir uma pessoa, mas quando você coloca foco, mano, aí fudeu. Porque você vai lá e dá uma quantidade enorme de poder àquela pessoa, além de bloquear todas as outras possibilidades. Né? Então, assim, o seu foco e a sua atenção acaba sendo sugado, né, por uma pessoa específica e realmente você está alimentando também uma imensa obsessão. Porque já começa na obsessão, né? E quando você vai lá e faz,
você está alimentando ainda mais a obsessão. E no final das contas, independente se a amarração vai dar certo ou não, independente disso, você já está amarrado, mano. Isso que é o mais complicado. Porque a pessoa ela pode ser, sei lá, ter uma proteção muito forte e não dar certo. Mas você, mano, não, depois que você alimentou isso tudo dentro de você, a coisa mais difícil que rola é você conseguir se desamarrar mentalmente daquela pessoa. Então aí vem essa segunda parte, né, kármica, que é a alimentação dessa obsessão, e aquilo dali fica na sua mente e parece que você vai ver a vida inteira focado, né, com a parte da sua energia estando focada naquela pessoa. Isso é foda, mano. Essa que é a parte mais, é uma das partes mais fodas, né? Que afinal, se der certo, beleza, deu certo, né, e tudo mais. Mas vamos chegar lá ainda. Agora, se não, mano, você já tá alimentando um paranauê sinistraço naquele momento. Justamente você está condicionando a sua felicidade a essa pessoa. Que doido, né, mano? Isso é muito doido. E é exatamente nessa onda aí que parece que, inclusive, os seus caminhos ficam todos fechados. Por quê? Porque o seu foco está muito obsidiado mesmo. Né? Então, esse é o primeiro rolê que você tem que cortar para fazer uma amarração sem karma. Né? Cortar o foco, cortar a pessoa que você está de olho ali, tira ela do meio do caminho, né? Corta essa ideia que tem a pessoa. O sentimento é entendível, né, gente? Todo mundo entende esse sentimento, essa vontade, essa necessidade do outro. Mas isso não deve ser condicionado a uma pessoa específica, porque senão, mano, você está se limitando a um trem muito sinistro. Então, se você condicionar a sua felicidade a uma pessoa específica, mano, fudeu. Aí já é karma pra caralho, né? E eu não tô falando karma julgador, não. Tô falando karma real mesmo, né? O princípio básico, porque você tá alimentando ali, né, uma dependência emocional sinistrona, né, em cima de uma pessoa específica, né? Você fica refém mesmo daquele sentimento, daquela emoção, daquela relação e por aí vai. Então, o primeiro rolê é não colocar alvo. Como assim vai fazer uma amarração sem alvo? Como assim? Ué, bicho, não é sem karma, né? Então, sem alvo. Vamos chegar lá, calma aí. Com as gays é a mesma coisa, não há diferença. Eu só falei do princípio biológico porque ele nasce ali, no princípio biológico. Mas depois que se torna psicológico e social, aquilo se espalha da mesma forma. Aí independe de gênero, independe de sexualidade. Sacou? Tudo assim, embora a parte princípio biológico seja esse, hoje não existe mais isso dentro do princípio apenas biológico, porque afinal nós somos seres sociais hoje, né, e teoricamente racionais. Então, acontece do mesmo jeito. Né? Então, o princípio ali, a carência afetiva, necessidade do outro, ela pode acontecer independente do gênero, independente da sexualidade, independente de qualquer coisa. A grande questão é essa. A parte básica é ali, a carência do outro. Aquela coisa que está profundamente irrigada de acreditar que você não vai conseguir ser feliz, né? Ou que para você ser feliz você precisa de uma outra pessoa. Isso é independente de gênero, independente de sexualidade, independente de qualquer coisa. Mas tá ali. Né? Se você, qualquer pessoa tem isso, porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo sobre essa questão, né, de estar junto com alguém, de namorar com alguém, de casar com alguém, e por aí vai. Isso tudo faz parte da natureza, mano. Faz parte da natureza. E, obviamente, isso foi capitalizado pelas religiões, pelo capitalismo e por aí vai. Então, assim, independe de questão de gênero, independe em questão de sexualidade. Então, vamos continuar. O primeiro rolê é entender isso, né? Você entendeu que aquela sua necessidade ali, biológica, psicológica, etc e tal, é de ter uma outra pessoa.
não é necessariamente daquela pessoa específica, óbvio que não. Porque quando você coloca o alvo, aquilo dali é uma obsessão. Né? E vocês sabem que obsessão, né, é ruim para a mente, é ruim para o punhado de coisa, né? Afinal, você está alimentando a obsessão, mano. Alimentar o obsessor não rola, né? Então, na medida em que você está colocando o alvo, você está alimentando uma obsessão que você tem ali, né, limitando as suas possibilidades, dando poder, né, um poder excessivo àquela outra pessoa. Então, a primeira parte é corta o alvo, não tenha alvos. Mesmo que você queira, mesmo que a sua ideia seja a pessoa, mas durante o seu estado, né, de criação de rituais, de fazer magia, desconsidere mentalmente um alvo. Né? Tira o alvo da sua cabeça mesmo, porque é como se fosse um banimento de desobsessão mesmo. Isso é necessário, por quê? Porque uma obsessão, normalmente, ela está te colocando uma viseira. E aí você não vai observar todas as possibilidades ao seu redor, né, e tudo mais. Ou aquela obsessão, ela se torna até um obstáculo para você ir lá e realmente conseguir conquistar essa pessoa. Né? Às vezes você vai lá realmente conseguir, mano. Às vezes não importa. A questão é que, cortando essa pessoa, né, cortando o alvo, vai facilitar, né, na sua magia e, obviamente, vai retirar, né, a parte kármica do rolê. Então, a primeira parte é essa. Corte o alvo. Né? Necessidade do outro, todo mundo tem. Querer fazer um casalzinho, todo mundo quer isso, todo mundo quer seu final feliz. Né? Mas observe todo o seu lance, né, interno dessa carência e não condicione né, suprir essa carência apenas uma pessoa. Mano, isso é loucura, inclusive. Isso eu estou falando, obviamente, dentro, né, da parte unilateral. Né? Se for bilateral, como é o casamento, tudo bem. Mas unilateral, não. Porque você está se limitando demais. Então, corte a pessoa do rolê. Então, quando você for fazer a magia, desconsidere o alvo. Eu sempre falo, gente, melhor magia mais eficiente é quando você faz com você mesmo como alvo. Já falei isso diversas vezes. Aí você fala assim, não, mas como assim eu vou fazer uma amarração em que eu mesmo seja o alvo? Vamos chegar lá. Então, chegamos aí nesse rolê, né? Todo mundo sabe, todo mundo... Essa necessidade biológica, né, de ter um parceiro, é normal, é tranquilo, é de boa, não sem julgamento, sem culpa. Agora, quando você coloca foco numa pessoa, você se limita, é um tipo de limitação, assim, absurda mesmo, hein? Gigante, e você cria um bloqueio brutal, né, de todas as outras possibilidades da sua vida, até fechando seus caminhos mesmo. Então, não coloque alvos. Não coloque alvo. Tudo bem que você quer lá o seu crush, tudo bem, não se preocupa. Mas deixa ele pra lá. Porque se você colocar alvo, mano, você fica focado, né, na manutenção dessa obsessão, pode comparar não é. Então, sem alvo. O alvo que você vai colocar é você mesmo. Como que eu coloco alvo em mim mesmo? Simples. A primeira questão que nós percebemos aqui já é a carência, né? Carência excessiva, tão excessiva a ponto de você ir lá e fazer uma magia para suprir essa carência é problemática, extremamente problemática. Então, o primeiro rolê que você faz é para segurar a onda dessa carência. Então, e aí você vai poder fazer qualquer tipo de magia, até utilizando servos astrais, etc e tal, para você conseguir dominar e controlar essa carência. Por quê? Por que é essencial? É essencial, além do autocontrole, né, que é essencial, é fantástico, maravilhoso, é essencial por quê? Porque a energia da carência, quando ela extravasa, né, quando ela vai assim, ela está muito forte, todas as pessoas ao redor sentem, né, que, tipo assim, nossa, essa pessoa é extremamente carente, mano, e se afasta. Entende? Porque a carência, quando ela está acima, né, do natural, né, quando ela está
muito expandida, muito brutal, ela começa a afastar qualquer outra pessoa, inclusive. Por quê? Porque ela cria uma energia, né, energeticamente falando, cria uma energia parasitária. Né? Então, tipo assim, você tá nasce naquela carência absurda, etc. Você acaba parasitando, vampirizando energeticamente todas as pessoas ao seu redor. E, obviamente, as pessoas vão começar a se afastar, né? Porque, puta que pariu, né? Não rola de você ficar assim muito perto de pessoas que estão nesse tipo de energia. Então, a primeira fase é essa, né? Ir lá fazer magia para si, para você conseguir segurar essa onda, né? Diminuir essa energia gritante de carência que você tem em si, né? Justamente para parar de afastar, né, as outras pessoas. Isso é uma forma de abrir caminhos mesmo, mano. Se você tá com uma carência descontrolada, mano, pode comparar na Oi mesmo, é só dá merda, pode saber. Isso daí você vai ter, assim, inúmeros relatos de como que é uma merda, uma carência descontrolada. Pode comparar não. Então, primeira onda é segurar a sua carência. Então, você vai fazer a magia como nesse caso, né? Tipo assim, vai usar os setos astrais ou sigilos mágicos, né? Na área desse controle, né? De conseguir controlar a própria carência. Né? E aí tem os setos da área psicológica, são bons nisso, né? O Psy, Psyde, Eixo Zen, tem uma galera aí, mas observe o que eu estou falando, é necessário, é essencial você conseguir dominar essa energia, porque afinal, se você não domina a energia da sua carência, você não está no controle, obviamente, né? Se você está fazendo algo por carência, não é você que está no seu controle, é a sua própria carência que está no seu controle, né? Então, você tem que ir lá e dominar ela, mano, senão... E aí vamos chegar, isso aí, Paty, o rolê é jogar feitiço para te deixar atraente, ficar em si mesmo e atrair olhares para si, e não de se limitar a uma só pessoa. Aí, é um bom resumo. Então, beleza, sei lá, foi lá e conseguiu, né, dominar, né, essa energia vampirizadora da carência. Né? Conseguiu dominar a energia vampirizadora da carência? Beleza. Agora você vai fazer o quê? Focar em cuidar de si. Eu tô falando de, sim, cuidar de si mesmo, normal. Tipo assim, cuidar do seu corpo mesmo. Né? Cuidar de si, olhar para si. Tipo, sei lá, ir no salão, né? Corta cabelo, cuidar mesmo. Cuidar do seu corpo físico. Isso é essencial. Por quê? Quando você está cuidando de si, você está, né, dando atenção a si mesmo. Isso retira, né, o foco, né, aquele problemaço que era a atenção vampirizada em cima de outra pessoa. Não, mano. Para de deixar sua atenção ser vampirizada por outra pessoa, né, velho? Não rola, não. A nossa atenção é um poder muito grande, muito brutal pra gente ficar gastando à toa, assim, e deixar sendo vampirizado, né? Pô, então foque a sua atenção em si. Né? Assim, se torne, né, cuida de si mesmo, vai lá, se torne uma pessoa atraente mesmo, assim, fisicamente, né? Tá, sabe, dá atenção a si mesmo. Isso é ótimo, fantástico, maravilhoso. Porque isso também te libera, né? Te libera daquela obsessão louca lá de que você precisa de outra pessoa. E na medida em que você não colocou o foco, não está limitado, você vai começar, né, a ganhar energia das pessoas ao seu redor. Observe que quando você está lá naquela explosão de carência, que tem muito doido, as pessoas vão te se afastando, né, mano? Porque não rola, né? Porque afinal você está fazendo uma coisa que é meio vampirizadora. Agora, quando você segurou a onda, né, e começou a focar em si, né, dar atenção a si mesmo, aí as pessoas voltam, né? As pessoas começam a te dar a atenção, naturalmente. Isso é muito doido, mano. Aí você fala assim, nossa, cara, é assim que funciona, né? Quanto mais a gente tá carente,
mais as pessoas se afastam, né? Agora, quando a gente tá de boa, mais as pessoas se aproximam. Mas funciona dessa forma, né? Porque a energia da carência é extremamente vampirizadora, né? E as pessoas tendem, né, a se afastar, né? Porque afinal você tá sempre sugado ali. E quando a pessoa está cuidando de si, né, quando ela foca novamente a atenção para dentro de si, né, segura a onda da carência, foca a atenção para dentro de si, se cuida, né, e tudo mais, cara, pronto. É igual cuidar do seu jardim mesmo, aí as pessoas vão começar a te circular e te dar energia. Isso funciona demais, gente. Nossa, é muito doido. Mas entenderam o lance psicológico, biológico, psicológico e social do rolê? Quando você corta o alvo, joga o alvo fora e faz o seu rolê em si, né, foca a magia em si mesmo, em atrair, aí, né, o seu alvo vai acabar sendo atraído. Ou outras pessoas também vão ser atraídas. Né? Tipo assim, aí você vai atrair todo mundo. Porque aí o problema não era exatamente ir lá e pegar a pessoa específica, né? O problema é pegar, né, alguém que seja compatível, né, que você goste, que queira manter um relacionamento, e pode ser absolutamente qualquer pessoa. Né? Então, pode ser que nesse momento em que você está focando a magia em si, né, você já conseguiu se desobsediar, conseguiu banir a obsessão, né, conseguiu diminuir a energia vampiresca da carência e focou a atenção em si, aí tudo se abre. Tudo fica de boa, a galera chega, né, e o seu crush ou qualquer outra pessoa que esteja energeticamente compatível vai chegar. É muito simples, né, mano? Eu acho que a parte principal desse rolê é justamente você conseguir sair fora daquela obsessão, mano. Porque afinal, uma pessoa que tá a ponto de descer lá na baixa magia para amarrar uma outra pessoa específica, ela tá num ponto de obsessão muito forte. Então, quando você tira essa obsessão, aí o negócio começa a rolar. Aí tem as outras partes kármicas, mas vamos chegar lá. Qual ação seria bom para ajudar a focar em nós mesmos? Eu gosto de Olhar que Evitamos, Psyde, Marmum. Marmum é muito boa, mano, muito boa. Tem os outros da área meditativa, tipo Melialpa, né, o Monge. Tem vários, mano. Mas acho que nessa parte de autoestima e se cuidar mesmo, eu acho a Marmum muito boa. Né, quando você chega nessa parte. A primeira parte, que é desobsessão, utilize lá o Psyde, Melialpa, a galera mais zen, assim, saca? Mais psicológica, ou então a própria Cortana, né? Pra você sair fora daquela obsessão louca. Aí a segunda parte, que é de melhorar, né, a autoestima, o amor próprio, acho a Marmum muito boa. Tem outros também, mas agora eu não lembro o nome, que eu não sei de cor, né? Esses 300 astrais, não sei o nome de cor, mas tem a Marmon, é muito bacana. Então, voltando para a grande questão, né? O nosso tempo é valioso demais, né? Vamos precisar de alguém que só gasta nossa energia à toa, amarra a si mesmo, é libertador, não se prenda a ninguém. Exatamente. Qual que é o outro grande problema que a galera fala, mas ninguém explica? Né? Que é quando a amarração dá certo. Você tá lá, obsidiado. Né, quer estar lá focado na pessoa, consegue lá, faz o ritual, paga e dá certo. Toda aquela energia, acaba que toda a sua energia vital mesmo fica concentrada na manutenção daquela relação. Então, esse que é o grande problema quando o grande karma do rolê é esse, né? Porque a sua energia ela vai ficar sempre estando focada na manutenção daquele relacionamento, daquela amarração. E aí você vê, cara, que a pessoa realmente ela não tem energia para mais nada, não faz nada. Ela se torna um zumbi de relacionamento. Por isso que
não rola. Então, assim, cortar o lance do alvo inicialmente, né, se tornar uma pessoa atraente. E essa parte do se tornar atraente, utilize não só servos astrais da área de aparência física, né, utilize principalmente os da área psicológica. Por quê? Se você estiver muito viciado, né, se o seu organismo, se a sua mentalidade estiver muito viciada na carência, pode ser que você tenha desenvolvido um tanto de características chatíssimas e se tornado uma pessoa insuportável. Sério, isso é muito problemático, né, mano? Quando o mecanismo de carência está explodindo de forte, assim, a pessoa tende, né, a se tornar uma pessoa insuportável, né? Ter um conjunto de outras características que todo mundo se afasta, mano. Então rola muito de você ir lá e fazer, né, dar um rolê de autoconhecimento mesmo, para entender se você mentalmente está ok também. E, tipo assim, não tem dessa de ficar romantizando o surto, não, mano. Isso daí é um outro problema, velho, que eu falo assim, caralho, velho, que coisa chata. Romantizar surto emocional. Porra, mano. Eu sou uma pessoa surtada. Não, mano. Porra, como assim? Tem que amar muito pra me aguentar porque eu sou surtado. Não, mano. Você tá alimentando uns trem muito sinistro errado aí, velho. Para com esse rolê. Vai, fera surtados, caralho, mano, nem fudendo, não rola não. Então, assim, dá um rolê bem psicológico aí para descobrir se você acumulou características ruins, né, ao longo dessa carência desesperadora. Porque às vezes você se tornou uma pessoa insuportável mesmo, então você tem que, né, ir lá e mudar um pouco dessa personalidade, porque senão fudeu, né? Então, assim, não é só a parte de segurar a onda da carência, se dar amor e tudo mais, mas, assim, dá um rolê de autoconhecimento aí para ver se você é uma pessoa, né, que psicologicamente está saudável. Porque tem gente que acha que não, né, que não importa, o que importa é o amor, né, não importa porra nenhuma, véio. Não é bem assim que a banda toca. Então, assim, para de romantizar descontrole emocional e vai fazer terapia, mano. Né? Descontrole emocional é extremamente complicado. Né? Assim, mano, é um trem assim que dá bloqueio mesmo, porque, pô, quem, né, quem que aguenta, né, pessoas que são descontroladas? Tipo assim, não há amor que aguente, cara. Então, assim, dá um rolê sério aí na questão do controle emocional, né? Nada de ficar romantizando esse negócio de sou surtada, não, pô. Nem fudendo. Não rola. Então, assim, dá um rolê aí, se precisar faz terapia e tudo mais, porque ainda que você consiga, né, um relacionamento e tudo mais, isso vai acabar atrapalhando qualquer tipo de relacionamento que você tem. Então, isso daí é foda. Às vezes você vai lá e consegue, né, tal, namorar e casar e tudo mais, mas vira aquele inferno porque você não tem controle emocional para suportar essa onda. Junto com a questão do controle emocional, tá também a questão da insegurança, né? Que às vezes você tá tão viajando lá naquela carência, né? E entra no lance da possessividade do outro, no ciúme absurdo, que acaba afastando todo mundo também, mano. Quem que aguenta pessoa com ciúme e possessividade? Ninguém aguenta, mano. Não rola. Tipo assim, tem uns níveis, né, que são, assim, suportáveis dessas coisinhas. Mas, se você tá ultrapassando esse nível, mano, fudeu. Aí realmente vai ser difícil de segurar, né? Então, assim, dá um bom rolê aí, né? Compreenda o seu psicológico, o seu comportamental, para entender esse rolê, se você tá aí acima, né, do que é suportável. Porque, afinal, cara, não adianta nada ficar com essa coisinha de não, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Porra nenhuma, ninguém tem que te aceitar do jeito que você é, não.
Essa é uma ilusão que é vendida aí, mano, mas não rola. Ninguém tem que te aceitar do jeito que você é, não. Ninguém. Ninguém tem que me aceitar do jeito que eu sou, ninguém é obrigado a nada. Mas, então, assim, seja uma pessoa agradável, né? Esse negócio de ser uma pessoa difícil, ele é uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa difícil, blá blá blá. Porra! Aí você vai ficar afastando todo mundo mesmo. O quão mais eficiente e mais legal e mais interessante é ser uma pessoa agradável. É óbvio que é muito mais legal. Muito mais eficiente. Ficar essa de, sou um surtado, sou uma pessoa difícil, personalidade forte. O caralho, mano. Tô nem aí. Eu, sinceramente, eu não suporto nada disso. E a maior parte das pessoas não suporta mesmo, né? Então, assim, se você fica nesse egocentrismo de as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, mano, não adianta. Aí você vai, por isso que você fica sozinho aí, na resto da vida. Né? Afinal, cabeça dura, egocentrismo e manutenção de características ruins, velho, não rola. E, obviamente, se vocês estão aqui, vocês sabem muito bem, né, que autoconhecimento, autocontrole, autodesenvolvimento é o nosso rolê. Então, assim, né, não é fazer as coisas simplesmente porque vocês são escravos das suas vontades, dos seus desejos. Não, pô, vamos colocar o pé no chão aí e fazer um negócio direito. As que acham que tem dedo podre, isso não existe. Na verdade, existe. Só que é complicado, é muito mais complexo do que a galera pensa. Isso está extremamente ligado ao que eu falei mais cedo sobre a carência excessiva. Porque a carência excessiva, né, ela é repelente de pessoas que estão em frequência vibracional boa, mas ela acaba atraindo pessoas que estão numa frequência vibracional ruim. Então a questão ali do dedo podre está totalmente ligado ao tipo, né, a intensidade da carência da pessoa. Isso é muito doido. Quanto mais carente, mano, mais possibilidade de dar algum tipo de merda. É muito doido isso. Por quê? Porque, afinal, a carência em níveis excessivos, ela funciona exatamente como um grande, né, obsessor, né, um obsessor brutal, assim, que tá ali comendo a sua mente. É foda. Aí causa esse tipo de coisa que é chamado, por exemplo, de dedo podre, né? Porque você acaba atraindo, repelindo as energias boas e atraindo só os que não rola. Então, assim, o lance é você aí dominar aí a sua carência para entrar numa frequência energética mais legal. E dar uma cutucadinha pra pessoa sentir saudade só. Ué, pode, mano. Gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem. Eu só tô falando aqui como funcionam os mecanismos e quais são as formas mais eficientes de lidar com esse rolê. Mas se vocês quiserem, façam o que vocês quiserem, gente. Façam o que vocês quiserem. Se você não, por exemplo, não está suportando a carência afetiva e realmente vai lá e matar um bode para, faz, mano. Problema seu, Zé. Não tem nada a ver com isso. O que eu tô falando aqui é sobre como funcionam os mecanismos e as formas mais eficientes de lidar com isso. Então, esse lance que o Wesley falou, eu posso ir lá e dar uma cutucada na pessoa? Claro, mas isso você alimentando foco. Você está alimentando foco na pessoa. Mas pode fazer? Pode, você faz o que você quiser. Mas saiba que isso é uma forma de alimentação. Cheguei agora, mas pelo tema do vídeo, vejo muitas pessoas querendo se amarrar a alguém. E eu aqui querendo me livrar do Kava Cósmico para me libertar. Pois é, mano, é uma coisa muito doida, né? Mas conseguir sair fora dessa carência, nossa, é fantástico, maravilhoso, delicioso. Se bastar em si mesmo, mano, é o melhor rolê. Mas, se você não conseguir bastar a si mesmo, né, pelo menos seja uma pessoa atrativa, agradável, né, que consiga, né, ter um relacionamento massa. E a pessoa menos carente, quando percebe que está entrando numa cilada, ela consegue sair bem mais rápido e fácil. Exatamente, Ellen. Bem lembrado. Quanto menos carente,
mais fácil é de você sair das ciladas, mano. Quanto mais carente, mais você vai e cai na cilada mesmo e entra no fundo do poço, cara. Isso é simples. Isso é matemático. Não é nem biopsicossocial, é matemático mesmo. Quanto mais o nível de carência, mais cilada cai. Quanto menos o nível de carência, mais fácil de sair das ciladas. Telepatia é permitido ou é considerado um tipo de amarração? Mano, tudo é permitido, tudo é permitido. Como assim? Tudo é permitido, gente. Façam o que vocês quiserem fazer. A questão é só compreender os mecanismos. Entender os mecanismos, fazer de forma mais eficiente. É considerado um tipo de amarração? Ué, se você está com um alvo em mente, então sim, é considerado um tipo de amarração. Agora, é permitido? Uai, vocês fazem o que vocês quiserem, mano. Tudo é permitido. Lembre-se da lei do caos, que é nada é verdadeiro, tudo é permitido. A grande questão é, você está fazendo algo que é eficiente ou você está fazendo uma merda? Essa é a grande questão. Então, saiba fazer de forma eficiente. Se você está o tempo todo lançando mensagem telepática com alvo específico, você está se amarrando aquele alvo, simples assim. Você está alimentando ali uma direcionalidade na sua energia e na sua atenção. Esse que é o problema. Mas falar sobre questão de amarração, eu quis dizer no caso de obsessão. Por exemplo, trabalhar com um daimon de desobsessão e depois outro para reaproximar pessoas, como a Amon, por exemplo. Sim, super válido, super válido. Gente, geralmente eu não falo assim, faça isso com entidade X, entidade Y, etc. Porque quem assiste meu canal, eu sei que são pessoas que têm um nível, né, de compreensão e possibilidade de ir lá e pesquisar as coisas por si próprio. Então, assim, vocês podem usar o que vocês quiserem, daimons, anjos, seres astrais ou a própria força de vontade, né? A grande questão é entender os mecanismos. Esse que é o grande rolê. Você deu para amarração com dinheiro, aí é bem melhor se amarrar. Olha só, isso daí é um truque muito doido, mano. Quando você tá lá, obsidiado, com foco numa pessoa específica, você está sendo sugado, né? Sua atenção está sendo sugada. Se você utilizasse toda essa energia e atenção que está sendo sugada em prosperidade para si, resolvia o problema. Imagina, né? Todo mundo conhece, ou já esteve na situação de estar obcecado por alguém. Então, é uma quantidade de energia absurda que você desperdiça. Se toda essa energia fosse transformada em rituais de prosperidade, mano, nossa, todo mundo tava rico já. Ai, ai. Estoicismo seria um bom caminho para a independência emocional? Sim. Eu achava que eu era muito frio, mas depois de começar a estudar estoicismo, meio que me encontrei. Sim, é ótimo. A grande questão é saber modular, né, entre o estoicismo e a socialização, né? Porque senão, às vezes, a gente entra numa onda muito pesada de domínio das próprias emoções e acaba esquecendo de socializar com as pessoas, ou então não querendo e tudo mais. Então, assim, é só saber balancear, né? Vamos lembrar, gente, equilíbrio é o rolê. Então é isso, povo lindo do meu coração. Pensando em sociedade, a dependência emocional causa muitos problemas e violência, infelizmente. Por isso, na teoria, a não dependência só traria benefícios. Exatamente, Ellen. Claro que é muito difícil da gente trabalhar essa independência emocional, principalmente, né, com a sociedade o tempo todo focando a gente, sufocando todo mundo com a dependência emocional. Produtos culturais, principalmente, mano, nossa, o tempo todo inserindo, mantendo, fazendo realmente a manutenção da dependência emocional. Por quê? Porque é muito mais fácil controlar pessoas que têm um mecanismo de dependência emocional sempre irrigado, né, cara? Então, assim, agora, para a gente, pessoalmente, o melhor rolê, óbvio, é você trabalhar a sua independência emocional. Né? Porque senão, você vai ficar sendo o tempo todo escravo
de outras pessoas, de meios externos, né, e seja do que for. Então, dependência emocional é punk. Então, quanto mais a gente trabalhar na nossa independência emocional, melhor pra gente. Bom, então é isso, povo lindo do meu coração. Vou só dar um resumão básico aqui, né, e finalizar. Então, vamos voltar. O que é amarração? Conexão espiritual, emocional, religiosa ou até legal, né, entre duas pessoas. Geralmente, né, o ritual de amarração mais popular e poderoso no mundo é o próprio casamento, em que ambos, pelo menos teoricamente, ambos estão de acordo com aquele ato de se amarrarem, né, para o resto da vida. Já quando você coloca a amarração na área da baixa magia, né, é uma pessoa que está obcecada por outra pessoa querendo ir lá e amarrar força, né, fazer essa conexão energética à força. Isso é complicado, né, é kármico na medida em que uma vez que você está obcecado, isso já é problemático. Afinal, você está ali alimentando uma obsessão. Além de alimentar uma obsessão, você está alimentando a ideia de que uma pessoa específica no meio desse mundão inteiro, essa pessoa específica é a única possibilidade de você obter felicidade, mano. Isso é problemático pra caralho. Né? Então, essa que é a parte kármica, esse tipo de alimentação que você está fazendo quando você faz isso. Então, como que você faz o Paranauê? Corta o alvo. Nós sabemos que, naturalmente, o ser humano tem uma carência, uma necessidade de um parceiro, né, e aquilo pode se tornar uma obsessão. Mas a primeira fase é cortar o alvo, tirar o alvo da sua mente. Por quê? Porque, querendo ou não, independente do tipo de magia que você está fazendo, independente disso, você já está sendo vampirizado pelo alvo, porque você está focando toda a sua energia, a sua atenção naquele alvo e bloqueando todo o resto. Então, primeira coisa é consiga banir o alvo da sua mente, para que você consiga voltar a pensar de forma racional, né? Retome o controle da sua mente, né, e bane aí esse obsessor. Então, uma vez que você sai fora do alvo, tira o alvo da sua mente, entenda que é natural ser carente, é natural querer um outro, é natural querer ser amado, é natural, tranquilo, de boa. Mas corte o alvo, porque se você está direcionando toda a sua energia naquele alvo, você está criando uma dependência emocional e energética ali, além da ideia louca demais de que apenas essa pessoa pode te fazer feliz. E, obviamente, você está bloqueando todas as outras possibilidades, né? Então, assim, você sabe que esse que é o grande problema do rolê, né? Observe que eu não falei absolutamente nada sobre moralismo, né? Ah, porque é errado por causa disso. Não tem nada tem nenhum moralismo naquilo que eu estou falando. Não tem nenhum julgamento de valor. Eu só estou falando sobre mecanismos. É muito complicado que você alimente mecanismos obsessores, mecanismos vampirizadores. Isso é ruim para você mesmo, entendeu? Então, corta esse rolê. Aí você mantém, você conseguiu, né, desobsediar, é uma palavra difícil, né? Sair fora do alvo, né? Corta o alvo da sua mente, para de, né, ficar obcecado pela pessoa. É difícil, mas bane isso, trabalha no banimento disso, gasta sua energia para banir esse alvo aí da sua mente, porque aí você vai conseguir pensar melhor, né, fazer melhor o que você tem que fazer. E aí, beleza. Claro que banir o alvo, ok, mas aquela carência permanece. Carência, né, aquela energia ali vampirizadora de querer, né, aquele trem ali que está dentro de você, é um negócio biológico, né? Isso permanece. Então, você vai trabalhar primeiro na diminuição dessa carência, dessa coisa vampirizadora. Por quê? Porque quando você é muito carente, extremamente carente, né, tá além do natural,
você acaba repelindo energias, né, legais, né, de pessoas que estão mentalmente saudáveis e atraindo, né, energias ruins, né, porque você acaba atraindo, né, o tipo de frequência energética que você está dando. Então, assim, pode dar muita merda quando você está com um nível excessivo de carência. Então, vai lá e diminui aí esse nível de carência trabalhando magicamente mesmo, né, para diminuir. Né, e aí você pode usar céus astrais, daimons, anjos, o que quiser. Mas trabalhe nessa tentativa de controlar esse seu nível de carência. Você, né, retomar o controle sobre sua própria mente, né? Diminuir essa carência toda louca e excessiva. Beleza, e depois disso, já que você tem agora, né, você está liberto, né, a sua energia da atenção foi liberada, né, daquele seu alvo obsessor externo ali, você foca a sua atenção toda em si mesmo. Se cuida, faz os rolês que você quer fazer, sabe? Tipo assim, realmente volte a sua atenção para si. Mesmo para desviciar mesmo esse mecanismo, né, de estar sempre focado no outro, estar sempre focado no outro. Não, mano, pô, esse vício é muito complicado. A gente sempre tá o outro, igual um zumbi, querendo o outro, tipo assim. Então, assim, é essencial, né, se desviciar desse mecanismo de carência e de necessidade do outro e voltar um pouco para si mesmo. E aí, pronto, quando você faz isso, né, diminuiu sua carência, voltou sua atenção para cima, aí você consegue, né, entrar numa frequência energética atraente. E aí sim você fez a magia fantástica de alta qualidade, virou uma pessoa atraente. E aí, naturalmente, você vai conseguir atrair a pessoa que você quiser. Olha que simples e fácil, fantástico, maravilhoso. Lembrando também das partes, né, do autoconhecimento, né, de não ser uma pessoa surtada. Se você é uma pessoa surtada, mano, não seja mais. Vai trabalhar seu emocional aí, vai fazer terapia. Então, assim, agradecidíssimo a todos vocês, povo lindo do meu coração. Espero que vocês tenham curtido esse rolê. Eu gostei demais. Espero que vocês tenham entendido também, né, que a grande questão aqui é compreender os mecanismos, né, e conseguir dominar os mecanismos internos. Esse que é o grande rolê. Não tem nada de julgamento e moralismo, nem por nenhuma disso, não. O negócio é compreenda os mecanismos, tenha controle sobre si, tenha controle sobre sua própria mente, né, em vez de ser escravo aí do seu biológico. Então, bora aí, espero que vocês tenham gostado, estejam todos aí protegidos, caminhos abertos, prósperos e abençoados. E até a próxima.